Olá a todos. A gente tem uma grande alegria nesse dia, 17 de setembro do ano de 2023, porque hoje a gente completou o nosso livro Fundamentos da Medicina de Santa Hildegarda de Bingen. Depois de 5 anos de estudo, de pesquisa, de reflexão, a gente conseguiu concluir essa obra e entregar hoje, para quem tem interesse, na obra de Santa Hildegarda de Bingen, hoje que é o dia que comemora a morte de Santa Hildegarda de Bingen. Muitas pessoas podem ficar curiosas do porquê que a gente comemora a morte e não o nascimento de um santo, dentro da tradição cristã. Isso tem a ver com a filosofia, com a filosofia cristã associada com a doutrina de Jesus Cristo, que coloca para a gente que é necessário morrer para alcançar a vida eterna. Jesus mostrou isso de uma maneira clara, tanto aqueles que confiam no Jesus histórico, como aqueles que confiam no Jesus enquanto mito. Seja como for, a mensagem é de morte, é de mortificação, para que se alcance um novo estado, depois que é chamado de ressurreição e a ascensão, que na tradição é o Cristo está sentado à direita do Pai. Bom, mas essa morte, muito embora ela tenha sido representada fisicamente por Jesus, e a ideia da morte física ela faz parte do processo, ela nos aponta uma morte mística. Então existe um fundamento espiritual nessa morte, relacionado também à morte dos defeitos, à morte psíquica, à morte psicológica. Um velho homem deve morrer para que o outro nasça. Então isso é importante e isso vai estar como fundamento na medicina de Santa Hildegarda e a gente vai tratar disso ao longo do nosso percurso de vídeos que vão expor parte por parte o nosso livro. Mas inicialmente, nesse momento é interessante a gente falar um pouco sobre quem é Santa Hildegarda de Bingen, e não delongar muito, mesmo porque o nosso foco está na medicina. E a gente quer o máximo possível manter o foco na medicina, tá? Vocês vão encontrar vários livros escritos sobre Santa Hildegarda de Bingen. Ela vem ficando cada vez mais popular nos últimos anos, principalmente. E grande parte desses livros é para divulgação da vida e obra dela, então tem um conteúdo mais biográfico, ou tem uma preocupação mais teológica, do ponto de vista católico, romano, e alguns livros tratam sobre a medicina, mesmo assim a maioria voltada mais para a dietoterapia, e a gente viu que carece um pouco no mercado os livros que tratam da medicina de Santa Hildegarda, apontando certos princípios que ela mesma estabelece, mas sem os quais a gente não consegue alcançar uma doutrina médica, E nós vamos falar muito sobre isso, que uma doutrina médica bem estabelecida é fundamental para que a gente consiga fazer uma prática médica que é firme, que é forte, Sem essa doutrina, esse corpo de conhecimentos bem amarrado, é muito difícil você tratar uma doença mais grave, por exemplo, uma doença mais complexa. E hoje nós estamos vivendo num mundo onde as doenças estão alcançando níveis de complexidade muito altos, Então é necessário dominar uma doutrina médica.
Santa Hildegard de Bingen, ou Hildegard von Bingen, né? Que é um nome que ela é conhecida no país natal dela, que é a Alemanha. Nasceu em 998 e morreu em 1073 depois de Cristo. Né? Ela é uma alemã, né? Ela é filha de pessoas nobres, né? Na época ali a gente estava no auge, né, da Idade Média, e ela é levada a viver no mosteiro beneditino aos 6 anos de idade, porque na verdade essa era uma prática comum, né? Era uma família de muitos filhos, né? Isso também era comum. Dentro da aristocracia onde ela nasceu, entregar um filho à vida sacerdotal era algo comum na época, né? A família se despedia cedo da criança e a criança ia ser criada por religiosos. E ela foi adotada por uma monja que era amiga da família e que foi para o mosteiro, né, antes, né, ali jovenzinha, né, adolescente, mas que aí a família começou a se sentir empolgada, a família de Santa Hildegard, a deixar que essa jovem cuidasse da menina. E de fato ela cuidou. Essa jovem que cuidou da menina Hildegard, ela era muito estudiosa, muito responsável, acabou se tornando a abadesa, né, do mosteiro. E com o tempo ela foi criando essa criança que foi se tornando adulta, né, e que também se tornou uma monja. A educação de Santa Hildegard não foi uma educação de erudição muito grande, o que chama muita atenção quando a gente lê as obras dela, né? E ela estudou particularmente na infância através dos salmos, né? Era comum na vida religiosa passar os salmos como estudo fundamental da doutrina católica romana, e ali eles tinham uma educação formal, porque nos salmos você aprendia um pouco de cada coisa, né, de conhecimentos. E ela aprendeu, né, através dos salmos, a ler, a escrever e algo da doutrina cristã daquela época. Bom, na época, os mosteiros eram dominados por homens e não tinha a mínima possibilidade de ter uma liderança feminina dentro de um mosteiro. Tanto que não existia o convento, né, que são os mosteiros femininos. E essa mulher, né, a Santa Hildegard de Bingen, ela é tão extraordinária que até nisso ela foi revolucionária. Ela foi a primeira mulher na história da igreja cristã, né, eu falo igreja cristã como um todo, a abrir por si mesma um mosteiro feminino e não viver mais sob a tutela de homens. Então, assim, isso foi uma grande revolução que ela fez na época, porque quando a abadesa do grupo, né, feminino de monjas, que era a mestra dela, faleceu, houve uma comoção entre as religiosas que acabaram por votar que a Santa Hildegard de Bingen fosse a nova abadesa. Isso aconteceu quando ela tinha 38 anos de idade, para 39, e foi justamente nessa época que ela começou a ter certas visões. Então ela é considerada como uma visionária, né? Então, ela passou a infância e a juventude no mosteiro beneditino, na ala feminina, e na idade madura ela começa a mostrar para as pessoas as visões que ela tinha. Mesmo assim, não eram qualquer pessoas, eram pessoas do círculo íntimo dela, particularmente o confessor dela, um amigo dela, que é o monge Volmar, que é um monge beneditino. E isso acontece quando ela já está madura, aos 38 anos, e ela revela que desde criancinha ela já tinha
essa capacidade visionária. Ela só não sabia lidar com isso, tinha muito medo disso, e ela tinha um receio do que poderia acontecer, escondeu isso por muito tempo. Só que a primeira visão que faz com que ela defina o que é que ela vai fazer com essas coisas que ela tinha, essas visões, né? Foi nessa idade de 38 anos onde Deus, né? Ela chamava de a luz viva, né? Ela vai se manifestar em forma de visão e em forma de som, e vai dizer para ela que ela é obrigada a fazer a divulgação de suas visões. Né? Então ela transcreve isso de uma maneira muito interessante. Quem quiser ler no primeiro livro das visões dela, que é o Cívias. Inclusive é uma mensagem muito interessante de Deus, porque primeiro Deus diminui ela enquanto criatura, né? Vai chamar ela de pó, né? de criatura miserável, e de repente vai lançar e falar: você é obrigada, você vai ter que fazer isso, porque eu estou te mandando, você fica, né, não querendo, mas agora é uma ordem, né? E ela começa a transcrever isso de alguma forma, que nós vamos falar posteriormente, mas o interessante é que ela, já na idade madura, assume, né, e assume que ela tinha isso desde criança, e entra num estado de enfermidade depois dessa visão, essa visão-audição, né? E essa enfermidade dela, que debilita ela, quase que simula uma morte, né? Todo mundo achou que ela iria morrer, algo muito comum na vida de pessoas que têm essa vida um pouco diferenciada, né? Que tem algumas experiências diretas com a divindade. Acontecem essas enfermidades, isso é comum até em outras linhas, outras linhagens espirituais. Isso aconteceu, por exemplo, com Santa Teresinha do Menino Jesus, que é uma outra santa católica romana, né? Uma espécie de loucura, né? Só que assim, a de Santa Teresinha foi mais uma espécie de loucura mesmo. Ela narra isso muito no manuscrito A dela. É muito interessante como que ela vai falar como que ela fica um ano totalmente desequilibrada, e no dia de Natal ela tem uma graça divina onde ela sai dessa loucura, mas ela sai dessa loucura amadurecida de uma forma que as pessoas até assustam, né? Ela mesma assusta com ela. Santo Degada passa por um processo desse, mas era uma coisa meio cataléptica, né? Ela é uma espécie de sono, né? Profundo, onde ela fica ali, depois ela desperta. E nesse despertar dela foi um despertar de revolução total. Ela já começa a querer que as monjas saiam do mosteiro e encontra muita resistência da igreja e começa a ditar as primeiras visões dela para o monge Volmar, que é quem anota. Então ela entrava em transe místico. Eu não sei se poderia dizer isso, mas ela é um transe visionário, não sei. Ela via, escutava, falava e ele anotava, porque o erudito era ele, né? Então é uma outra coisa interessante que ela fala. Ela diz que o que é narrado para ela, em sua grande maioria, ela nunca tinha visto nem ouvido falar. Ela vai aprendendo com aquilo enquanto a voz vai falando diretamente. Ela diz que o Espírito Santo é que narra diretamente para ela, tanto que a imagem dela muitas vezes é traduzida dessa forma. Ela está sentada com uma lira do lado, ou com a lira na mão, seja como for, e uma luz vinda do Espírito Santo, né, uma pomba, um pássaro, né, ilumina. E nós vamos ver o sentido dessa lira, né, que é um instrumento musical mais para frente. Mas o fato é que quando ela tinha isso, ela dizia que ela não sabia exatamente. Ela tinha um estudo formal forte depois que ela ficou adulta, porque ela tinha uma grande curiosidade. Então, os estudiosos acerca da vida dela mostram que ela estudava a cultura popular e a cultura científica da época, tanto que ela vai falar, inclusive, de Platão, né?
em alguns escritos, ela vai falar de outros homens e pessoas de referência da história. Inclusive é uma coisa interessante, porque ela vai falar que Platão foi uma pessoa inspirada diretamente pelo Espírito Santo, né? E ele é um pagão, né? Então, assim, é umas coisas interessantes que ela vai trazendo, né? De novidade. Ela é super revolucionária em todos os sentidos. Mas o fato é que ela tem uma erudição, sim. E os estudiosos percebem que ela tem uma erudição, sim. Mas isso foi depois da vida adulta, né? Não foi na infância e nem na adolescência. Mas ela em si diz que as visões dela não têm relação com nenhuma erudição que ela tinha. Nem conhecimento da Bíblia de cabo a rabo, ela diz que ela não tinha esse conhecimento tão grande como as visões colocam enquanto ela falava. Isso é importante eu colocar para vocês, por quê? Porque, segundo a própria pessoa que nos presenteia com tanto conhecimento, que é a própria Santa Hildegard de Bingen, o conhecimento não vem dela diretamente. E assim vai ser também com relação ao conhecimento médico. Muito embora os estudiosos colocam que na época tinha o conhecimento popular, então ela agregou algumas coisas de conhecimento popular, isso é especulação, né? É especulação que eu falo, não do sentido de estudo, né? Essas pessoas historiadoras, elas têm os métodos delas e são métodos sérios. Eles têm grandes razões por supor que ela entrava em contato com a cultura popular e erudita também. Mas eu falo que é suposição porque ela não fala isso. Ela fala que tudo que saiu dela foi por inspiração. Ponto. Né? Então aí teria que ter realmente uma prova. Então eu falo de especulação porque é uma suposição, são teorias, né, acerca do que aconteceu. Fato é que a medicina dela tem uma ligação intrínseca com os outros tratados, que são os tratados visionários, que são os tratados proféticos e teológicos dela, né? Então ela tinha essas visões, ela tinha essas inspirações e o monge Volmar escrevia. A parte médica dela, né, que são considerados estudos em cima da ciência natural da época, não tem registro de que o monge Volmar teria escrito. Então supõe-se que foi ela que escreveu. Mesmo assim, ainda né, pelo que eu já estudei até agora, né, se alguém tiver estudado outra coisa, é muito difícil de saber exatamente o que aconteceu com relação a esses escritos. O fato é que para quem já estudou as medicinas arcaicas, medicinas antigas, né, as medicinas clássicas, como eu estudo e gosto, a gente fica surpreendido com a consistência da medicina dela. Ela é super consistente. E ela não para nos tratados médicos, né? Então, quem for ler a obra dela vai ver que o tratado médico dela, os livros que ela escreve acerca da medicina, eles estão intrinsecamente associados, ligados a tudo o que saiu dela. Seja na música, que ela era musicista, né, compositora, por isso a lira, né, nas imagens que representam ela tem uma lira próxima, que é um instrumento musical, ela escreveu mais de 70 peças musicais. Assim como a parte teológica, a parte visionária, ela escreveu 3 livros visionários. O primeiro é o Cívias, que é um acróstico que significa Conheça os caminhos do Senhor. Um segundo livro visionário, que é o Livro dos Méritos da Vida. E um terceiro livro visionário, que é o Livro das Obras Divinas. Escreveu também sobre a vida de alguns santos, um deles é São Benedito, né, que ela era beneditina. Escreveu também sobre comentários acerca do Evangelho, né, dos Evangelhos, né, os Evangelhos iam sendo narrados alguns trechos e ela comentava o que aquilo significava no seu aspecto esotérico, ou interno, né, que a palavra esotérico significa aquilo que é interno. Né, e ela vai falar do homem interior o tempo todo. Usa até aspas, homem interior. Né? Ela vai falar que todo conhecimento que vale a pena vem do homem interior, não do homem exterior. Né? Então a gente usa o termo esotérico nesse sentido. Não é num termo de
pejorativo com relação a misturas de doutrinas e misticismo barato, né? A gente usa no sentido etimológico da palavra esotérico, né, que vem do grego, que é o interno, aquilo que vem de dentro. Então ela tinha esse conhecimento, chamava atenção para esse conhecimento o tempo todo e vai colocar a obra dela nesse sentido, né? Bom, ela também escreveu, né, além dos evangelhos, onde ela vai fazer os relatos esotéricos de trechos do evangelho, ela vai escrever cartas. Ela era uma mulher que era muito comunicativa, no sentido de estar expressando para as pessoas e as pessoas expressando com ela acerca de assuntos diversos. Então a gente vai ter centenas de cartas dela e uma qualidade, uma característica que ela tinha. Ela escrevia desde cartas para o imperador, como cartas para pessoas que nem sabiam ler, que eram plebeus, né? Sabe-se lá como essas pessoas liam isso, mas ela tinha um contato com qualquer tipo de pessoa. E ela escrevia cartas sobre todo tipo de assunto. Ela era conselheira do imperador Barba Ruiva na época, então ela tinha uma compreensão política, econômica, social muito grande. Não é só Barba Ruiva que procurava ela, várias autoridades da época. E também ela falava de assuntos cotidianos, por exemplo, brigas entre as pessoas ou questões ligadas a pecado, né, conversão, né, coisas ligadas a todo tipo de assunto. E isso vem da seguinte questão. Quando ela começou a relatar a sua visão, e aí já é no livro Cívias, que é o primeiro livro das visões, para o monge Volmar, que era seu amigo, esse livro já começou a dar problema. Por incrível que pareça, mas nada novo, começou a dar problema dentre aqueles que estavam em volta dela e na própria instituição católica romana. Porque não era concebível que uma mulher tivesse tamanha audácia na época de escrever coisas de tamanha importância, né, no campo espiritual, e que ela tivesse uma vontade de que isso chegasse no Papa e que ela fosse permitida falar sobre isso com quem quer que ela quisesse. Isso realmente foi uma afronta muito grande, inclusive às autoridades. Para completar, ela vem com a ideia de que ela não quer ficar dentro de um convento, de um mosteiro masculino, mas ela quer desenvolver fora do local onde ela viveu a vida inteira, né, junto a criar um mosteiro feminino. Então isso foi muito ruim para aqueles religiosos, homens da época, que não queriam que ela fizesse isso. Mas a parte do Cívias, né, que é o primeiro tratado teológico visionário dela, chega nas mãos do Papa através de amigos dela, dentre eles São Bernardo. E aí o que acontece? O Papa fica extasiado com o que ele lê, e ele na época estava acontecendo um concílio, e o Papa apresenta publicamente o manuscrito dela e ele lê de cabo a rabo todo o manuscrito dela para os sacerdotes ali presentes. Bom, nesse momento o alvoroço fica ainda maior, porque o próprio Papa reconhece essa mulher como algo extraordinário e começa a permitir que ela termine a sua obra, a primeira obra visionária, os Cívias, e para completar, com o desenrolar das coisas, ela ganha a permissão de ser a primeira mulher na história da Igreja Católica Apostólica Romana a pregar o Evangelho publicamente. Além disso, ela é permitida sair do mosteiro, e não era permitido, e ela, como mulher, podia viajar e, na verdade, tratar sobre qualquer assunto que ela quisesse. Isso, gente, é uma coisa muito revolucionária para a época.
Então a gente vai ver aí relatos de que ela vai montar numa mula e sair pelo mundo para pregar e se reunir com quem ela quiser, inclusive com o próprio imperador, como eu já disse. Isso era uma coisa assim muito difícil para a mentalidade da época, mas ela foi permitida fazer isso pelo próprio Papa e vários homens que eram considerados santos na época, que eram muito respeitados, eram amigos pessoais íntimos dela, então foi uma coisa que não teve como ir contra. Para piorar um pouco a situação dos conflitos que ela gerou na época, ela atacou muitas coisas que ela achava que estava errada. E dentre essas coisas, algumas das principais que ela atacou foram os próprios sacerdotes corruptos da religião católica da época. Inclusive, ela previu que a igreja entraria numa cisão interna grave por causa das corrupções. Muita gente associa que já era uma visão que ela teve do protestantismo, que curiosamente foi feito por Martim Lutero, que nasceu numa cidade vizinha, a poucos quilômetros de onde ela nasceu, na própria Alemanha. Tanto que na época do Iluminismo ela chegou a ser considerada como protestante, não como católica. Mas esse é absurdo, né? A gente sabe porque quando a gente entra em contato com a doutrina que ela escreve, a gente vê que é uma doutrina legitimamente católica. Isso é importante ser colocado, tá? E nós vamos entrar nisso agora, que isso tem uma importância na medicina. A Santa Hildegarda de Bingen, por ser uma mulher muito revolucionária e por estarmos num mundo onde os conflitos estão cada vez mais se acirrando em termos de polaridades, ela confunde muitas pessoas. E realmente o que ela escreve é muito complexo, mesmo porque quando a gente entra em contato com o que ela escreveu, é muito atual. Tudo que ela escreve é muito atual para o momento que a gente está vivendo. Dá uma impressão de que ela escreveu aquilo quase que para esse momento que nós estamos vivendo. Ainda mais quando a gente entra em contato com as profecias que ela fez. São impressionantes, né? Algumas profecias que ela faz com relação ao que tem acontecido atualmente. Mas o mais interessante nisso, e que é necessário a gente discutir, é que por causa das polaridades, hoje a gente tem uma dificuldade muito grande, que eu toquei um pouco no livro, mas que não fui muito além. Eu ia aprofundar nisso mais, acabei tirando essa parte, porque eu acho que nesse momento ia causar mais confusão, eu não seria compreendido e a obra dela iria ficar ofuscada no meio das confusões que iam ser feitas em cima do que eu escrevi. Que é o seguinte, existe uma associação muito grande, principalmente no Oriente Extremo, né? Na África e nas Américas, uma noção que não está errada de que a colonização foi muito violenta e que isso está associado ao cristianismo. Bom, se a gente considerar que aquelas pessoas que vieram aqui, elas se consideravam cristãs e que a igreja não estava separada do Estado, né, enquanto as monarquias da época, e é claro, né, por questões humanas não estarem dissociadas dos malfeitos políticos e econômicos que eram realizados, existe um trauma nesses locais relacionados à chegada de pessoas que professavam uma religião cristã. Quando a gente vê que o povo que fazia medicina passa também a ser mal visto dentro de certas estruturas religiosas da época, e às vezes até caçados e mortos como bruxos, isso aconteceu e aconteceu muito, né? Quem já entrou em contato com certos autos de processo de curandeiros, né, em épocas de colônia, e acompanhou o processo de colonização em vários países, vai ver que o que eu estou falando não é uma mentira. Né? Até hoje, por exemplo, você bater um tambor é macumba, e macumba significa tambor, mas é associada à magia negra. Né? Eu estou só fazendo uma discussão acerca de conceitos e de práticas, porque realmente aquele instrumento que era chamado de macumba, que era usado em rituais de cura,
inclusive de povos de origem negra, eram associadas diretamente à magia negra, à bruxaria, e até hoje ainda temos preconceito. Então, algo realmente aconteceu de forma traumática. Isso é impossível da gente não dizer. Por outro lado, a cultura cristã, ela tem uma importância gigantesca na história da humanidade e também tem uma importância na estruturação de certas questões, tanto no Oriente, como na África, como na América, que hoje estão sendo desconsideradas por uma reação violenta contra aquelas pessoas tomadas por egoísmo que fizeram maldades e que suprimiram a cultura alheia. Né? Eu estou tratando isso por quê? Porque isso para a medicina tem sido um prejuízo. A medicina de Santo Edegada foi escrita há quase 1000 anos atrás. Até o início do século XX, os manuscritos ficaram perdidos em universidades que funcionam desde a Idade Média ou em bibliotecas empoeiradas. No período das guerras, isso foi tirado, né, entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, e alguns estudiosos eruditos começaram a traduzir aquilo e ver que aquilo tinha um sentido e entender que alguma coisa extraordinária tinha acontecido. Nos bombardeios se destruíram muitos dos originais, mas graças a Deus fizeram as cópias. E por incrível que pareça, só nos últimos 50 ou 60 anos é que essa medicina tem sido praticada e observada por médicos e terapeutas. E apenas em 2012 essa mulher foi considerada doutora da igreja. Ela é uma das 4 doutoras da igreja. Você tem um sem número de doutores homens, mulheres são só 4, ela está entre elas. Bento XVI, o Papa, na época, em 2012, considerou-a como uma doutora da igreja. E quem entrar em contato com a obra dela vai entender muito bem por que ela é uma doutora. Inclusive, ela só foi considerada santa oficialmente já no século XVI, que é outra coisa incrível, 500 anos depois que ela morreu. Né? O povo já considerava ela como uma mulher santa, né? Ou seja, uma mulher capaz de canalizar forças divinas e realmente distribuir isso para as pessoas. E a própria Igreja Católica manteve por 500 anos ela em banho-maria. Então, porque ela tinha esse caráter revolucionário muito grande, é muito difícil engolir. E hoje também é muito difícil engolir. Quando eu falo que tem a ver com a medicina, eu vou chegar lá. Nós temos que começar a realmente peneirar as coisas. Quem ama a medicina tem que aprender isso. Peneirar. O que é uma coisa que eu tenho afinidade e o que eu não tenho afinidade? O que é um preconceito e o que é algo que é dispensável por justa causa? Porque envolve uma ciência que ela é necessária para o bem-estar humano, para aliviar o sofrimento humano e para redimensionar o ser humano em direção à espiritualidade. Então a medicina é sagrada. E o que tem acontecido é que essas rixas dos últimos séculos têm afastado as pessoas da prática de uma medicina que é bem fundamentada, uma medicina onde possa haver diálogos entre as pessoas, uma medicina onde a gente pode ter uma prática justa. Né? Então, quando a gente pega essa violência extrema que aconteceu através da colonização e do imperialismo europeu, né, associado ao cristianismo, e uma revolta, uma revolta mecânica de um povo que tem traumas dentro de si e que, não curando isso nos seus antepassados, começa a atacar de forma reativa e violenta, sem considerar o fundamento do que ele está atacando, nós temos uma situação muito difícil onde a medicina fica sobrando. No caso da medicina de Santo Edegada, a gente tem que considerar que no meio católico romano existe um ranço contra a medicina natural. Um ranço que eu tenho tentado entender e que para mim tem a ver com esse processo violento dos antepassados católicos. Tudo que foi considerado como próximo da natureza, num certo ponto, foi considerado como algo visto com desconfiança.
A própria vida da Santa Edgarda foi uma vida difícil por causa dessa desconfiança, né? Porque ela era uma mulher. E como mulher, a figura feminina já é uma figura que representa as leis encarnadas da natureza. E psicologicamente a gente sabe que é assim. A mulher é o cuidado, a mulher que põe seres na vida, a mulher é que mantém seres vivos, né? Ela dá o seu próprio peito para alimentar. Ela tem uma tendência natural a ter uma matéria mais densa, uma materialidade mais densa, né? A questão do volume, né? Uma quantidade de substância nutritiva no corpo maior. O homem é mais explosivo. A natureza mostra que arquetipicamente a mulher ela é uma encarnação da própria natureza. Então isso já é uma grande dificuldade, foi na Idade Média. Ao longo do processo de colonização, onde você vai ter uma luta doutrinária, onde existe uma desconfiança da natureza, e isso aconteceu muito também, né? Não por pessoas, no meu ponto de vista, que entenderam a palavra de Jesus Cristo, mas com pessoas que desviaram a palavra de Jesus Cristo, mas que se chamavam de cristãs. Isso é problemático. Mas no momento em que isso acontece, gera um trauma muito grande. E não gera só um trauma externo, naqueles que são os de fora da religião. Gera também um trauma naqueles que estão dentro. Eles não são permitidos entrar em contato com conhecimentos que são relacionados a algo demoníaco, a natureza que foi demonizada. Então existem travas terríveis dentro de católicos que não conseguem sequer se aproximar da obra de Santa Edgarda. Por quê? Porque a Santa Edgarda, se a gente for estudar, e vocês podem fazer isso, ela vai trabalhar com uma medicina que é muito próxima do curandeirismo, muito próxima. Ela associa rituais, onde existem orações, com seres da natureza, e ela é bem pontual, né? São fórmulas muito detalhadas, muito bem feitas em cima disso, e ela tem uma matéria médica muito forte nesse sentido, né? de apresentar seres da natureza. Inclusive ela apresenta seres da natureza que são as pedras preciosas, os metais, na cura de enfermidades. Então isso pode parecer estranho, né, para algumas pessoas que são cristãs. Mas quando você vê o ponto de vista dela, e é isso que eu quero chamar a atenção, e desmistificar também a Santa Edgarda para aqueles que não são os católicos, não são os cristãos, é aqui o seguinte: muitas vezes ela é acusada de ser uma coisa que ela não é, né? Ou seja, aqueles que estão de fora da religião acusam ela de ser uma feiticeira, como se fosse uma feiticeira comum de esquina. Só que analisando a obra dela, a gente vê que ela tem o título de doutora da igreja, não é à toa. Tudo que ela usa está embasado dentro da doutrina cristã. E tudo que ela faz, em última instância, vai cair na figura do Espírito Santo. Então quem faz a cura é o Espírito Santo. E o Espírito Santo é uma das 3 expressões de uma unidade divina. Então tem o Pai, o Filho e o Espírito Santo, chamado de Santíssima Trindade. Então o Espírito Santo, ele é a expressão criativa dessa unidade. Então Santa Edgarda não vai colocar que as criaturas criam, mas que as criaturas servem a um Senhor. Se a gente avaliar, no geral, a medicina em outros povos, inclusive os povos indígenas ou orientais que foram colonizados pelos europeus, a noção fundamental é a mesma. Nós vamos ter conceitos de unidade, onde essas criaturas estão servindo a essa unidade divina, né, superior e tudo mais. Mas existe também aquilo que na Igreja Católica se chama de idolatria, que é você pegar a criatura divina, uma criatura da natureza, e falar que ela por si só é capaz de criar alguma coisa, né? Então a Santa Edgarda, a diferença do bruxo da esquina, ele não vai cair na idolatria. Ela não vai cair na idolatria, ela vai ensinar isso na obra dela. Mas a ponte que ela faz entre aqueles que são cristãos e os não cristãos é muito grande. Quem souber aproveitar isso, vai aproveitar isso muito bem.
A medicina dela é além. A medicina dela consegue mostrar que não há barreiras tão claras, definidas entre aqueles que foram violentados e aqueles que violentam e que agora os violentados estão violentando aqueles que aparentemente violentaram, mas não são aqueles que aparentemente violentaram, já não existem mais, já morreram, são os descendentes que estão aqui e vira um caos muito grande. Então o católico não consegue aproximar da medicina de Santo Edgardo, eu vi isso muito claramente. Né? Você pega um católico hoje, você tenta colocar para ela que, pô, mas ela tratava com pedras. Não, então isso é misticismo barato, é coisa... É idolatria do Oriente, é nova era, né? Um termo que eles usam muito. E se você vai para uma pessoa que não é católica nem cristã e vai falar, olha, tem uma santa que fez isso. Ah, é santo, cristianismo, não dá. E a medicina dela, que é extraordinária, sobra. Então a obra que eu escrevi, e esses vídeos que a gente vai falar, ela é revolucionária nesse ponto. A gente quer tocar numa prática, indo nos fundamentos da medicina de Santo Edgardo, para que as pessoas começam a levar choques de consciência, inclusive com alguns assuntos que ela diz que vão cair como polêmica. Porque são assuntos muito profundos, difíceis de entender, mas que são muito necessários para o momento que a gente está vivendo. Então eu queria só falar isso para quê? Para que a gente entre direcionado para a medicina com uma postura um pouco mais madura. Que a gente realmente se coloque como passíveis de transformação. Que a gente realmente possa deixar preconceitos fora. Tanto os católicos apostólicos romanos como os não católicos apostólicos romanos. Santo Edgardo não cabe em certas estruturas fechadas de preconceitos. Ela não cabe. Né? Ela não coube na época em que ela viveu e continua não cabendo. Então, o nosso propósito, né, com esse trabalho é justamente pegar o que ela fez e trazer para uma medicina com seus fundamentos. Eu chamei o livro de Os Fundamentos da Medicina de Santo Edgardo. E eu tenho aprendido muito com a medicina dela. E cada vez que eu adentro, mais humildade eu tenho que ter para entender. E quando eu falo de humildade, não é uma falsa humildade. Né, de falar, olha, eu sou pouco, perto ela é uma mulher extraordinária e Deus e falso. Não é isso. É realmente, não é fácil essa postura de humildade, mas ela é exigida quando a gente estuda a medicina dela. Eu não sou um especialista em medicina de Santo Edgardo, longe de ser. E esse livro, de 5 anos, a gente tirou aí 160 páginas, né, em A4, em formato A4, 160 páginas, de síntese. Porque o pouco que eu pude fazer foi pegar os princípios dos princípios dos princípios. Mas com isso, nessa postura de humildade legítima, eu acredito que esse princípio do princípio do princípio é o que a gente necessita nesse momento para adentrar a medicina dela e que o mercado não está oferecendo. Falo mercado porque agora ela está sendo muito vendida. E isso é um problema, porque qualquer charlatão que faz qualquer coisa pode falar que é um grande especialista na medicina dela. E quem entrar em contato vai perceber que não é tão simples assim, que a gente tem que tatear muito até chegar na estrutura de uma medicina. O problema é que o mercado não perdoa, né, gente? Portanto, vejam os preços dos livros dela no mercado e vocês vão entender o que eu estou falando. Mas eu realmente coloco aqui meus votos mesmo de que vocês possam aproveitar e que a gente juntos possamos chegar a uma compreensão mais lúcida acerca de uma medicina que foi escrita há mais de 1000 anos, mas que tem uma matéria médica extraordinária, né, com mais de 273 plantas medicinais, fora animais, vegetais, minerais, outros tipos de vegetais como árvores, né? É uma mulher que passou pela parte da dietoterapia, a dietoterapia dela é muito forte. E tem, além de uma matéria médica, né, que são os insumos que a pessoa usa para fazer a medicina, tem uma doutrina médica impecável e que vale a pena ser estudada e aprofundada. Então, nesse dia de Santo Edgardo, dia 17 de setembro, que a gente possa realmente pedir luz, né, a Deus, aos anjos, né, e arcanjos que regem a gente, e a Santo Edgardo que nos ilumine em nossos estudos
e que você que viu isso, né, que a gente está tratando aqui, possa continuar nos estudos com a gente e levar à prática, tá? Não vou falar mais, me delongar, eu falei que eu não ia falar muito sobre a vida dela fora da medicina, porque o nosso foco aqui é esse. E se a gente for tratar de tanto de coisa que ela fez, quem quiser pode estudar fora, tem vídeos na internet muito bons e livros, vai entender que se a gente fosse falar da vida dela e um pouquinho de cada coisa que ela fez e cada área do conhecimento que ela entrou, a gente não sairia daqui por anos. Tá? Vamos focar na medicina e que a gente esteja sempre com Deus. Amém.